agradeço, Pai, em nome de Jesus. E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? É sempre um temor, ao Senhor quando nós somos convidados, para trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um privilégio, porque é o único livro que nós lemos conversando com o autor, que é o Espírito Santo vai nos revelando a vontade de Deus, a vontade do Pai. E para nós é um privilégio, porque realmente não somos merecedores de nada, mas é o Senhor que faz tudo em todos. E eu já gostaria de pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Quero desde já agradecer a irmã Alessandra o convite, a oportunidade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos moldar esta noite um pouquinho mais a sua vontade. Amém? Então vamos à leitura. Capítulo 1, versículo 1. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém de Judá partiu com a sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimelec. Que assim, a minha Bíblia ela tem algumas palavras também em hebraico, por isso que eu estou tentando pular essas palavras. Esse homem se chamava Elimelec e sua esposa Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quimion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimelec veio a falecer e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. O nome, uma chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quimion também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boa colheita. Então ela aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar em Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondade e lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. E em seguida abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornar, minhas filhas, partir, pois estou velha demais para tornar a casar. E mesmo que se eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com o meu marido e conceberei filhos. Esperarias por eles até que eles crescessem? Renunciarias à vida conjugal, de modo que minhas filhas, é grande a amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. E por fim, eu vou pular para o versículo 16, que diz a declaração, a resposta de Ruth, porque Orfa volta, mas Ruth dá uma resposta. Ao que lhe respondeu: não insista comigo para que te abandones e deixe de seguir,
pois onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali haverei de ser sepultada, que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres das cidades comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi, que significa agradável. É mais próprio que meu nome seja amarga, pois o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Somente até aqui os irmãos podem se sentar. Nós vamos falar sobre essas duas personagens. O texto tem mais, né? A gente vai passar um pouquinho sobre os outros personagens, mas nós vamos falar sobre Noemi e sobre Ruth, né? Quando nós olhamos para Noemi e a gente observa ela nessa fala do versículo 20, né? Não me chameis mais de Noemi, que significa agradável, mais de Mara, que significa amargura. A princípio, a gente não se interessa tanto, muitas vezes, por esse personagem, né? Porque a gente fala: nossa, Noemi amargurada, né? Então a gente logo observa Ruth, né? Porque Ruth se demonstra uma pessoa mais otimista, e a gente tem uma tendência, como ser humano, de se aproximar mais de quem às vezes nos levanta, nos motiva, né? E a gente percebe isso até dentro de casa, dentro do nosso lar, né? Quando vai se falar de problema, aí a gente já não quer tanto, né? Vamos sentar para resolver o problema, não quer tanto. Mas quando alguma coisa muito agradável, uma notícia boa, rapidamente pronto estamos para receber, pronto estamos para falar, pronto está o nosso coração. E assim, também quando a gente lê aqui, a gente vê essa personagem Noemi, né, pedindo para ser chamada de Mara, de amargura, e a gente vê toda essa amargura, e a gente se atenta mais, até porque o livro ele é sobre Ruth, né? Então a gente se atenta para Ruth. Mas eu vou chamar um pouquinho nosso olhar também para Noemi, né? Para observar um pouquinho para Noemi, porque assim, Deus, Ele não só colocou na Bíblia o início de uma dificuldade e o final dela, que é a vitória, né? Como o presbítero Wilson estava falando a respeito de José, o Senhor Ele não pulou todas as fases de José, como foi falado muitas vezes aqui sobre o processo. O Senhor não pula os processos, o Senhor deixa, porque os processos também é uma forma de Deus trabalhar na nossa vida. É uma forma, primeiro, de nos aproximar de Deus, e segundo, de nos tornar também mais humildes, mais compadecidos, com compaixão para com o outro, mais sensíveis para com o outro, né? E nós vemos que o Senhor Ele não pula essa fala de Noemi, Ele não pula essa fala na história. Nós vemos que ele faz questão de relatar não só na história, no livro de Ruth, mas também faz questão de relatar, né, sobre as diversas dificuldades que tem e que nós vamos aprendendo ao longo da Bíblia com cada personagem, né? E nós chamamos a atenção para isso, porque assim, nós vamos observar um pouquinho dessa trajetória de Noemi, porque o processo de comunhão, ele ocorre quando o Senhor Ele quer que a sua igreja viva em comunhão. Só que o processo de comunhão ele ocorre à medida que nós vamos nos aproximando uns dos outros e conhecendo um pouco mais. Isso nos faz ter compaixão e também ter ação. Por quê? Porque as dores, elas não são para nos paralisar, mas as dores são para nos ajudar a ajudar a outros, nos mover naquilo que o Senhor está nos ensinando, né? Então, os processos eles não são para nos paralisar, mas eles são para nos mover, para que a gente possa crescer e assim também abençoar as pessoas que estão à nossa volta.
nós sempre falamos, né, e citamos o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, mas pouco nós buscamos viver a comunhão com o Espírito Santo e o processo de comunhão que não é só com o Espírito Santo, mas que é como igreja uns aos outros, né? Então essa terceira parte a gente às vezes cita bastante o amor de Deus, e o amor de Deus ele é tremendo. A graça de Jesus então é o que nos sustenta, mas a comunhão do Espírito Santo é o caminhar diário com Deus e também com a igreja do Senhor, né? E por isso o Senhor nos chama a atenção para a gente olhar cada parte da história e não pular, né? Porque a nossa história, assim, a gente não tem como pular e ir para o final. Porque Deus, Ele tem o seu trabalhar, o seu agir em todo o processo, em todas as fases da vida. Nós sabemos que Deus, Ele tem. E aí, observando a trajetória de Noemi, porque quando a gente chega, né? Eu várias vezes já li o livro de Ruth, mas eu nunca tinha me atentado a observar, né? Eu ficava olhando para Ruth e falava, nossa, olha, Ruth, né? E a gente vê que Ruth realmente, ela tem uma mudança tão tremenda que ela faz parte da genealogia de Jesus. Então você vê como é importante esse personagem. Mas Noemi também tem sua importância na história. E a gente observa logo no início que a sua família, a família de Noemi, se move por uma necessidade básica que é de alimento, né? Em Belém de Judá acaba o alimento, e aí elas vão, a família dela, Elimelec, seus 2 filhos de Noemi, vão para Moabe, né? Para trabalhar nos campos. E nós sabemos que o processo de mudança é um processo difícil. Qualquer processo de mudança é difícil. Às vezes o processo de mudança simples traz complicações em coisas simples. Mas o processo de mudança avançado, cada um tem a sua fase. E nós vemos que com Noemi não foi diferente. Porque Noemi, ela sai da sua terra, da sua casa, do seu conforto, da sua cultura, né? Do lugar onde adorava o seu Deus. Então ela tem essa mudança de local, ela tem essa mudança de perspectiva, muda-se totalmente a vida dela, né? Há alguns estudiosos que dizem que depende da mudança, ela representa às vezes até um luto, né? Não só a morte, mas algumas mudanças ela representa o luto. Então, às vezes para uma criança, uma mudança muito significativa de escola ou alguma coisa assim, às vezes é difícil de lidar. Então, nós vemos, por exemplo, uma das mudanças, como, né, hoje é um culto de mulheres, uma das mudanças que transforma a vida de uma mulher é a maternidade, né? Então, a maternidade, como dizem alguns cientistas também, aquele processo ali logo, né, quando a criança nasce, a mulher fica como se fosse um soldado no exército. Porque ela fica tão alerta, com medo de que a criança não está respirando, será que está respirando, será que está comendo, será que eu estou cuidando? É um processo tão difícil que é como se fosse um soldado no exército nesse primeiro momento. Então é um cuidado muito específico, né? Para a mãe, a maternidade, ela transforma realmente a vida da mulher ali nesse primeiro processo. Nós vemos que Noemi, ela vive esse processo de mudança. E esse processo realmente traz os primeiros impactos para a vida dela. Existem as mudanças menores, como mudanças de casa, mas existem mudanças maiores, como as perdas, a perda de um ente querido, a perda de alguém, né, que são muito significativos. E ela vive esse primeiro processo. O segundo processo é um processo de ir para os campos de Moabe, né? Então, assim, há um tempo atrás, ouvindo sobre as histórias, né, lá do Nordeste, há muitos anos atrás, e eu acredito que em alguns lugares até ocorre até hoje, de pessoas que iam trabalhar em fazendas, em campos alheios, e que sofriam às vezes com rejeição, sofriam às vezes com todo o processo de adaptação. Então, esse processo que as pessoas viviam, né, e aí trazendo também para a vida de Ruth, por quê? Porque nós vemos o Senhor advertindo o seu povo, já logo ali no começo, no Antigo Testamento, ele vem falando sobre o cuidado com os estrangeiros, o cuidado também se algum dos vossos irmãos perdesse, né, os seus bens e viesse trabalhar naquela casa, naquela família, que tratasse com igualdade, que tratasse com justiça. O Senhor fala também
também no livro de Isaías sobre a questão da justiça social, a preocupação do Senhor com os órfãos, com as viúvas, com as necessidades, com o cuidado com os estrangeiros. Tanto que Ruth, ela vive esse reflexo, que é o cuidado de Deus com os estrangeiros. Por quê? Porque era uma ordem do Senhor que eles deixassem algumas no meio das colheitas, das plantações, que ele deixasse alguns frutos para que as pessoas, os estrangeiros, as pessoas que tivessem fome, passassem, colhessem e se alimentassem. Porque havia uma preocupação do Senhor com os necessitados, né? Nós vemos que Ruth ela colhe um pouco desses frutos justamente de algo que o Senhor preparou. Mas Noemi não estava no campo onde o Senhor havia determinado isso. Ela estava num lugar estrangeiro, nos campos de Moab. Ela saiu com sua família dos campos de Moab. E esses campos, eles começaram a modelar um pouco dessa amargura que ela representa aqui, um pouco dessa amargura que ela fala aqui. Nós vemos ele, por quê? Porque nos campos o marido dela dá a vida dele, porque ele falece, né, ainda nesse trabalho nos campos. Logo após um tempo, né, ele vem a falecer, depois os filhos dela, já grandes, se casam e eles também vêm a falecer. Então é outra perda que ela vive. É claro que assim, o Senhor ele não nos olha como vítimas, né, no seguinte sentido, como coitadinhos. Não é assim que o Senhor nos vê. Quando nós olhamos lá para a vida de Moisés, o que o Senhor fala para ele? Ele fala: Senhor, eu não sei falar. E aí o Senhor fala para ele: mas quem criou a boca? Então o Senhor, ele nos olha para que nós venhamos depositar a nossa vida diante dele, em rendição a ele, porque quem vai fazer algo em nós ou através de nós é o Espírito Santo de Deus. Nós não é nas nossas forças, não é como nós fazemos, não é como nós pensamos, não é o que nós temos que vai fazer alguma coisa, mas é o próprio Deus quando nós nos colocamos como instrumento nas mãos de Deus. Então o Senhor não nos olha como vítima, por quê? Porque Ele utiliza dos processos para trabalhar também na nossa vida, mas também para que nós venhamos nos render a Ele, nos tornar um pouco mais humildes no sentido de dependência de Deus. Porque nós gostamos muito de controles, nós gostamos de ter todo o controle na nossa mão. Enquanto todas as finanças estão tudo certinho, a gente está em paz. Enquanto tudo está harmonizado, nós estamos em paz. Mas quando alguma coisa começa a fugir do controle, a saúde, alguma coisa começa a fugir do controle, nós começamos a já também perder o controle. Por quê? Nós devemos a cada dia mais depender do nosso Deus. O Senhor nos tem chamado a essa dependência. E Ele estava chamando Noemi a entender essa dependência. Por quê? Noemi estava vivendo todo esse processo que é difícil. E que nós também vivemos processos difíceis, porque Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vão ter dificuldades, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido. Então é esse processo, o sofrimento, eles são justamente para nos tornar mais humildes. Mas uma coisa muito importante no processo de sofrimento é que nós não venhamos perder a nossa identidade de quem somos, filhos de Deus. Não é os campos da vida, né, como Noemi estava no campo de Moab, que vai nos dizer quem somos. Não é as dificuldades que vai nos dizer quem somos, mas é o Senhor, é aquilo que nós somos em Deus, é o que Deus está construindo em nós, né? Nós vemos que Noemi, ela olhou para suas mãos e viu suas mãos vazias. Ela até fala: cheia eu saí e vazia eu voltei. Então ela perde seus filhos, ela perde parte dos seus bens, né? E ela se encontra numa outra fase da vida. E aí tem esse outro ponto, porque independente da fase da vida que você estiver, Deus, Ele continua tendo o poder de trabalhar na sua vida. Porque assim, o jovem, a criança pequena, ela tem ali seus conflitos, às vezes de aprendizagem. O jovem, o adolescente, seus conflitos de mudança, né? Ele não é mais criança, não é mais jovem.
jovens também, de se encontrar às vezes no mercado de trabalho, têm os seus desafios. E também os adultos e, por fim, as pessoas também mais avançadas de idade também. Só que em todas as fases da vida, é o Senhor que opera e que age em nossas vidas. Não é o que nós temos nas mãos, nem a fase da vida em que estamos, mas é o que Deus faz através de nós. Então nós observamos isso. Só que Noemi, ela olhava para o seu valor por aquilo que ela tinha em suas mãos. E nós também temos essa tendência, né, de olhar para o que estamos realizando, para o que temos, para o que construímos. Nós vivemos numa sociedade, né, num mundo, onde a representação de muita atividade, de muito fazer, de muito realizar, de muito ser, é o que parece ter importância, né? Mas o que na verdade nos classifica como importante, aquilo que tem importância ou relevância realmente na nossa vida, é o que o Senhor vem construindo em nós. Porque o que o Senhor vem construindo em nós é suficiente para o que Ele tem até o final. Não é tudo que nós construímos, ou se tivermos perdas, ou as nossas dificuldades, ou os nossos problemas, ou aquilo que aconteceu ao longo do processo, mas é o que Deus vem construindo em nós, porque Ele é poderoso para construir além do que nós temos nas nossas mãos, porque as nossas mãos, elas são limitadas, mas o nosso Deus, para Ele não há impossível, não há limite, não há qualquer dificuldade para o nosso Deus. E nós observamos isso, que Noemi, ela se sente inferiorizada, né? Porque ela fala para as suas noras, voltai, filhas minhas, né? Eu não tenho nada para oferecer, tudo que eu tinha eu perdi. Eu não tenho nada para oferecer. Mas é interessante que Ruth enxerga em Noemi o que ela tinha para oferecer. E aí nós vamos observar o versículo que fala justamente sobre isso, que é onde ela fala assim, no versículo 16: não insista comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth enxergava em Noemi aquilo que ela ainda não estava enxergando, que era o que Deus tinha construído na vida dela, era o Deus dela, era o caminho do Senhor, era porque ela era parte do povo de Deus, era o que Deus tinha construído nela, era uma morada no Senhor. Não é diferente nós, tudo que nós temos de valor é o que Jesus construiu em nós na cruz, é o que Jesus nos deu um caminho, nos deu uma verdade, nos deu uma vida eterna nele, né? Nos deu a sua graça, que é o que nos sustenta dia a dia, é o que o Senhor nos deu, que nos faz forte, que nos ajuda a ir além, que nos ajuda a ir aonde o Senhor tem para nós. Nós possamos entender isso, que não é o que nós temos nas mãos, apesar de nós termos sim as nossas atividades, apesar de nós termos sim o nosso papel na sociedade, o nosso papel na família, o nosso papel na nossa casa, e esse papel ele não pode ser ignorado, mas ele precisa ser conduzido pelo Senhor. É muito importante isso, porque às vezes nós desprezamos o ser, né? O ser mulher, o ser mãe, o ser, no caso os maridos, o ser servo do Senhor, para fazer. O que eu quero dizer? Muitas vezes não paramos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Muitas vezes não paramos para ouvir o que o filho tem a dizer, o que a esposa, o que o marido tem a dizer. E nós vivemos em busca de fazer, realizar. E nós devemos entender que o fundamental, né, dentro do nosso lar, é nós sermos alguém de Deus, nós sermos uma mulher de Deus, sermos um homem, sermos uma mãe em Deus, sermos um pai em Deus, sermos pessoas que Deus vai conduzindo dentro desses muitos papéis que nós temos a desempenhar na sociedade. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ajudar nesse processo, porque às vezes nós estamos tão acelerados, tão corridos, que passa a vida e a gente não percebe que Deus está
construindo ou querendo construir uma história através de nós. Nós iremos entender isso. Nós iremos entender justamente que há um lugar de refúgio no qual nós podemos descansar em Jesus, que há uma graça capacitadora em Jesus que nos faz vencer. A nossa irmã Alessandra estava falando aqui dessa capacidade de Deus. É interessante que essa capacidade está na graça de Deus. A graça de Deus, né, ela é algo tão tremendo que é aquele momento que nós oramos ao Senhor, porque nós estamos muitas vezes debilitados. E quando a gente observa o nosso dia, a gente já realizou um monte de coisa, mas a gente começou no dia debilitado, mas no final do dia a gente realizou o que precisava. O que foi isso? É a graça do Senhor que nos sustentou. É por isso que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo fala, que o meu poder, que é o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, aí o Senhor nos fortalece. São momentos do dia a dia que o Senhor nos faz forte, que o Senhor nos faz realizar, que nós passamos por Ele e nem percebemos e fazemos. Nossa, mas como isso aconteceu? Nossa, mas como isso... É porque o Senhor nos fez, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos agraciou. E nós temos isso tudo em Jesus. Não é o quanto temos em nossas mãos, mas é o quanto nós temos de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia. É o quanto a capacidade do alto, a graça do Senhor, o poder de Deus está sobre as nossas vidas. E por isso nós devemos buscar e fazer. Noemi, ela vive todo esse processo, ela insiste por 2 vezes, Orfa volta para trás, mas Ruth insiste, e aí Noemi entende, deixa acontecer. Às vezes a gente está resistindo aos processos de Deus, às vezes Deus está querendo nos levar por alguma maneira, algum caminho, e a gente está resistindo. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa Deus conduzir a sua vida, deixa o Senhor fazer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E Deus, Ele não precisa, novamente repetindo, Ele não precisa do que tem nas nossas mãos, porque quando observamos aqui no final, né, nós vemos que Deus já havia construído um caminho bom para elas, né? Deus já havia construído algo, né, na lei, porque nós vemos que Noemi, que na lei do Senhor era feita assim, era que um familiar mais próximo, ele suscitasse a descendência do falecido. Nós vemos que isso ocorre, né? O familiar mais próximo decide se isentar, mas Boaz, ele acaba assumindo esse papel. E Ruth, ela era nora de Noemi por parte do falecido. Agora Boaz, já nesse novo casamento de Ruth, né, Noemi não continuava a ser sogra, mas por causa do que Deus havia feito na história dela, por isso que eu falo coisas que Deus já construiu em nós, que Deus sabe o que Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Então Ele já havia construído na história de Noemi esse privilégio na lei de que alguém suscitasse o nome dos seus falecidos, de que o cuidado de Noemi chegasse. E nós percebemos que de sangue ela realmente não é avó, né, desses filhos, desse novo casamento que Ruth adquire com Boaz, mas ela não é geneticamente, mas ela é por consideração, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz através da lei, da história, por toda a construção que Deus faz e que ela não havia percebido, não havia notado. Então ela não havia notado, mas Deus estava construindo. Deus não abandona a gente no processo, Deus não deixa de construir, Deus não deixa de fazer. Ele está fazendo, Ele está falando, Ele está operando. Independente se estamos vendo, independente de se nós estamos entendendo, o Senhor, Ele continua fazendo, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. E Ele não precisa, né, do que a gente tem, mas Ele faz porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel e porque Ele cuida de nós.
E muito mais que isso, as preocupações dela, né? Então nós vemos que ela, lá atrás, ela acaba gerando esse complexo de inferioridade, né? E esse complexo de inferioridade acaba travando ela um pouco na história. Nós vemos ela falando dessa fala, né? Mas o que o Senhor faz questão de trabalhar? Tanto nas preocupações de Noemi, como também no resgate dessa imagem dela. E aqui no versículo, no capítulo 4, né, já lá no finalzinho, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: as mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar, e que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Então nós vemos aqui o resgate primeiro da imagem dela perante aquelas mulheres que estavam comentando: essa não é Noemi. E ela fala com envergonhada: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mas aqui ela vê Deus resgatando a imagem dela frente a essas pessoas. E também aquilo que ela tinha preocupação, porque a maior preocupação de uma viúva naquela época era o seu sustento, né? Fora a questão do consolo, da alegria, ela já havia perdido o marido e seus 2 filhos. Mas o próprio Deus, ele fala que ele é o pai dos órfãos e marido das viúvas. E nós vemos Deus aqui trazendo a resposta, né? Então às vezes não percebemos, mas Deus está movendo no processo. Então o que ele fala aqui? Justamente as preocupações dela: olha, este menino te abençoará com uma nova vida e te sustentará. Não vai te haver necessidade, não vai te faltar pão, pois Deus enviou a provisão para você. Aleluia. Então o Senhor traz aqui a provisão para ela e fala do consolo na velhice, e traz um novo resgate de alegria para aquele luto, para aquela dor, para aquele momento tão difícil da vida de Noemi. O Senhor é que faz todas as coisas, né? Às vezes, nos campos, né, já caminhando para o final, nos campos da vida, nos insucessos, algumas coisas, né, da sua trajetória, pode, né, ter tido essa intenção de paralisar, né? Porque a maior preocupação com relação ao complexo de inferioridade ou qualquer questão emocional é a paralisia com que muitas pessoas vivem do seu chamado, do seu propósito, daquilo que o Senhor tem. Porque a pessoa começa a achar que não tem mais produtividade, que não pode mais fazer nada. E o Senhor, ele conta com todas as idades, com todas as faixas etárias, com todas as pessoas, porque Deus, ele tem propósito na vida de todo mundo e ele não descarta ninguém. E eu gostaria de, já caminhando para o final, te pedir para se colocar em pé. Nós vamos orar em cima dessa palavra. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas foi isso que o Senhor falou no meu coração. Ele falou justamente sobre isso, né? Sobre pessoas paradas, pessoas paralisadas pelos seus complexos, pelos seus medos, pelas coisas que foram geradas no campo da vida. E o Senhor, ele quer trabalhar em nossa vida, nos mostrar que coisas que ele já construiu em nós, que momentos, que processos que ele já construiu em nós, são processos que ele vai continuar fazendo, porque, como diz a palavra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, ele é fiel para terminar. Ele não para no processo, ele não para no meio do caminho, mas ele é poderoso para completar na minha e na sua vida. Não há nada impossível para o nosso Deus. E você possa ir no seu lugar, orar ao Senhor, falar o que está aí no seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração, se abra como Noemi se abriu ali, para que o Senhor pudesse continuar escrevendo a sua história. Nós sabemos que Jesus é quem escreve a nossa história no livro da vida. Nós vamos estar com o nosso nome no livro da vida à medida que nós estivermos, que nós deixarmos o Senhor Jesus construir a sua história em nossa vida, porque é o livro da história de Jesus.
Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Senhor, quantas coisas, quantas maneiras, quantas situações muitas vezes querem nos paralisar. Os campos da vida, os insucessos, as perdas, as mudanças, algumas transformações querem nos dizer que não temos mais nada a oferecer. Mas o que temos, Senhor, a oferecer é o que o Senhor tem construído em nós. É a presença do Senhor, pois nós somos o Teu povo. Nós moramos e residimos em Ti, Senhor. Nós estamos apegados a Ti, ó Espírito Santo. Tudo que nós temos, ó Pai, é a dependência da Tua graça, é a dependência do Teu agir, é a dependência do Teu mover. Não é, Senhor, o que temos nas nossas mãos, mas é o que o Senhor está fazendo em nós, é o que o Senhor está construindo na Tua igreja e no Teu povo. Não deixe que o nosso coração, que os nossos medos nos isolem. Não deixe, Senhor, que as nossas dificuldades nos isolem. Não deixe, Senhor, que nós venhamos ficar travados, Senhor, ao longo daquilo que o Senhor tem para nós, nas nossas vidas. Mas nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida das nossas vidas, é o Senhor que opera em nosso coração. E por acaso algum coração ferido, algum coração triste, algum coração emocionalmente quebrado nesta noite, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa te encontrar, Senhor, ao coração, e que o Senhor possa trabalhar em cada vida, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, destravar ministérios nesta noite. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que nós sejamos bens em nossas casas, em nossos lares, no trabalho, Senhor, aonde quer que o Senhor nos chamar, em nome de Jesus, porque o que nós temos a oferecer é o Senhor Jesus, é a graça de Deus em nós, é o que o Senhor tem construído em nós. Nós já te louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus por essa palavra, né? Por mais um momento que a gente pode estar aqui contemplando a voz do Senhor, né? Gostaria de estar convidando o nosso pastor Moisés para estar dando encerramento e a bênção apostólica nessa hora. Amém? Gratidão a cada irmã que se deslocou de suas igrejas para estar vindo congregar conosco nessa noite. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. As irmãs ganharam. Que bênção, né, irmãos? Obrigado. O Senhor nos abençoou muito essa noite, amém? As nossas irmãs de Tatinga, Deus abençoe o caminho de volta. Obrigado por vindo. As irmãs Recreio da Bahia, Deus abençoe. Nossas irmãs também da Vila Ferroviária, Deus abençoe. A toda a Febrac local, Deus abençoe cada uma de vocês, amém? Rapidinho, irmãos. Sábado agora, às 19 horas, nós teremos a nossa reunião de superintendência em Vila Antártica. Então toda a superintendência de Avaré estará reunida sábado agora às 19 horas, tá bom? Então os obreiros, os irmãos, estejam lá, compareçam. O pastor Joel prometeu que fielmente 19 cravado começará a nossa reunião. Então, se você está acreditando que você vai chegar lá 20 minutos não vai ter começado, você vai ter perdido 20 minutos de culto ao Senhor nosso Deus, então não faça isso, tá bom? Domingo, irmãos, domingo nosso culto às 19 horas, tá bom? Domingo agora nosso culto às 19 horas. E também, irmãos, nesse domingo nós faremos a oferta do Neemias, tá bom? R$4 por pessoa. O projeto Neemias visa sustentar o complexo do CFM Alfa na região de Araçariguama, tá bom? Então, traga a sua oferta, traga a sua contribuição, nós estaremos fazendo, se assim Deus nos permitir. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vai sair daqui abençoado? Amém. Amém. Levante sua mão. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia, a maneira como o Senhor tem falado conosco, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que ouvimos, pelo teu nome que te louvamos e pedimos, Pai, que do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia já vai nos pertencer, que seja a sua graça, bondade,
favor e misericórdia em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém! E vamos pedir dizendo: a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Deus te abençoe. Não, é daquele jeito. Bota a caneta ali, ó. Pega ele pela mão, segura ele pela mão. É daquele jeito. É uma Bíblia que vende pela justiça. Ela mas a na lateral dele, assim, só a tradução que eu coloquei. Senhor, possa na paz do nome de Jesus, está, Senhor, entrando com a providência.